que Abraão, ele já tinha uma promessa de Deus. Quantos aqui tem promessa de Deus para a tua vida? Visto que eu tenho promessa, e ó, tem anos que eu estou esperando. Quem está esperando já há muito tempo a promessa de Deus na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não desista de esperar, não desista de crer, não desista de continuar lutando pela promessa de Deus, porque Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tem pessoas que quando ela recebe uma promessa de Deus, ela acha que amanhã ela já vai fazer. Quem conhece gente assim? Amanhã já vai estar na mão dela, amanhã já vai fazer. Tadinho. Você recebeu a promessa, você não teve toda a mudança. Porque para a pessoa receber uma promessa de Deus, ela tem que mudar por completo. E nós vemos aqui que Abraão, ele já estava com seus 99 anos. Quantos anos Abraão estava, igreja? 99 anos. Olha aqui para mim. Abraão, com 99 anos, ele saiu da terra do seu pai, do meio da sua parentela, com 75 anos. Quando ele saiu dessa terra, Deus havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. E até agora, quantos filhos Abraão tinha? Ismael. Abraão estava com 99 anos. Sara não tinha gerado nenhum filho. Sara ainda era estéril. Sara havia deixado Agar se deitar com Abraão, porque os costumes daquela época do povo a qual eles entraram no Egito, o Egito tinha um costume de que quando a sua senhora não podia ter filho, a sua serva teria filho, e o filho dessa serva seria como o filho da senhora. Quem está entendendo isso? Só que diz a palavra do Senhor que o Senhor, não foi ele mandou um anjo, não foi Deus falar dessa vez com Abraão. Porque quando Abraão, ele havia vencido a guerra contra os reis, ele estava dentro da sua tenda e Deus fala com Abraão. Aqui o próprio Deus fez questão de vir ao encontro de Abraão. Deixa eu falar algo para você. Deus sabe a sua necessidade. Deus se manifesta na minha e na tua vida dentro da nossa necessidade, dentro daquilo. Existiu momentos em que Deus simplesmente falou com Abraão e foi o suficiente. Agora Deus já não falou mais com Abraão. Deus se manifestou. Houve uma teofania, houve a presença de Deus na vida de Abraão. Deus veio pessoalmente para lembrar Abraão da promessa. E deixa eu dizer algo a você. Deus nesta manhã falou ao meu coração. Eu venho pessoalmente para aqueles que confiarem. Não será mais um falar, será a presença de Deus na tua vida. Talvez até aqui, talvez até aqui você está vivendo apenas de promessas, apenas de ouvir o que Deus falou, apenas de crer no que Deus te disse. Só que Deus está mandando dizer, não será mais palavras, eu vou me materializar na tua vida, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou mudar a tua história. Abraão, com 99 anos, ele já tinha uma história com Deus, sim ou não? Ele já tinha história com Deus. Abraão já conhecia Deus. Abraão já havia errado, Deus já o havia perdoado. Ele já havia feito sacrifícios. Deus já havia dito para ele, não uma nem duas vezes, que ele seria pai de multidões. Só que você espera que quando alguém vai se tornar pai de multidões, a pessoa vai começar a ter filhos cedo, sim ou não, igreja? Com 99 anos, você tem um único filho que é da serva da tua mulher? Como você é pai de multidões? Só que sabe algo que me chama a atenção aqui? Abraão, mesmo com a situação toda contrária,
ele nunca questionou a Deus. Se você tem promessa, pare de questionar. Nossa, o que tem feito essa promessa demorar? Nossa, o que tem feito esse sonho se realizar? Os seus questionamentos. Abraão, você não lê em nenhum lugar Abraão dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não se importa com a minha dor, Deus não se importa com o meu sofrimento. No momento de angústia, no momento de dor de Abraão, Abraão sem dúvida buscava o Senhor, mas ele não questionava a promessa. Eu não estou dizendo que apesar da luta, da dificuldade, você tem que ficar com um sorriso, ficar crendo, não. Você pode sentir a dor, você pode sentir aquele momento de dificuldade, só que o que eu estou dizendo para você é: pare de duvidar no momento da adversidade, pare de duvidar quando tudo parecer contrário. Continue crendo, continue caminhando, continue acreditando no que Deus te prometeu. Que o segredo para a vitória é você crer. Só que eu quero te trazer aqui, que o Senhor me revelou, 4 características que Abraão teve. E por isso Abraão foi chamado de amigo de Deus. E eu vejo aqui um homem com 99 anos. Ele tem muito vigor, igreja? Tem? Não. Um homem com 99 anos. E outra, não era qualquer homem. Era um homem rico. Era um homem com muitos servos. Era um homem com muitos gados. Era um homem muito abençoado financeiramente. Quem está entendendo isso? Abraão, ele não era uma pessoa que ele tinha que fazer tudo. Abraão tinha pessoas que fariam as coisas por ele. E diz a palavra do Senhor que Abraão, ele estava no mesmo lugar quando o Senhor apareceu, quando ele recebeu a notícia de Ló, que Ló havia sido levado cativo. Abraão estava no mesmo lugar, nos carvalhos de Mamre, quando chega a notícia que Ló foi levado cativo. E agora, quando o anjo do Senhor aparece, sabe o que aqui o Senhor quer te ensinar? Sabe o que aqui o Senhor quer te mostrar? Que não é o lugar que vai determinar a tua bênção, não é o lugar que vai definir se você vai ser próspero, não é o lugar que vai definir como vai ser a tua vida. O que define a prosperidade, a abundância, a bênção de Deus sobre a tua vida são as minhas e as suas atitudes. Eu posso estar em um lugar pecaminoso. Se eu decido me manter santo, o Senhor me honrará com santidade. Ei. Levanta as 2 mãos bem altas para o céu, igreja. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nós cremos no seu milagre e cremos que viveremos bênçãos independente da localidade. Aleluia. Se você for parar para pensar, talvez Abraão poderia dizer: não, esse lugar é maldito. Afinal de contas, foi eu chegar nesse lugar que chega uma notícia ruim. Só que Abraão, ele não se baseia pelo lugar. Ele entende que a glória de Deus não é pelo lugar, e é isso que você tem que entender. Tem gente que fica assim: eu vou para essa igreja, porque essa igreja é de Deus. Aí passa 6 meses, não recebe nada na igreja. Não, eu vou para outra, porque aquela outra é de Deus. Não, eu vou para outra, porque o outro lá é de Deus. Querido, você precisa firmar, você precisa alicerçar, você precisa criar raízes para Deus poder te abençoar. Por mais que Abraão fosse nômade, ficasse andando de um lado para o outro, Abraão, ele não andava quando Deus não mandasse. Porque ele já havia aprendido uma vez, quando ele desceu ao Egito sem consultar. Abraão ia na direção em que Deus mandava. Quem está entendendo isso? Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar no seu líder espiritual. A Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Tem gente que ela não crê. Não, hoje em dia não existe homem nem mulher de Deus. Homem e mulher de Deus sou eu. Quem vai fazer a vontade de Deus sou eu. Vai ser do meu jeito. Está errado, está fora da Bíblia. Eu e você precisamos aprender, precisamos a ser servos.
Uma das características que Abraão tinha é que mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo próspero, mesmo ele sendo senhor de diversos escravos, Abraão nunca perdeu a sensibilidade em ser servo. Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, aprenda a servir. Engraçado que não vê nenhum glória a Deus nessa hora, né? Não vê nenhum obrigado, Senhor, eu tenho que ser servo. Vocês estão igual a bispa na semana passada, o Espírito Santo usando o pastor e a bispa refutando com o Espírito Santo. Não ser servo, não. O Espírito Santo vem e fala. Algo que eu e você precisamos entender é que Abraão, ele já estava muito bem. Abraão já estava avançado em idade. Só que ele entendeu que para ter a bênção de Deus, qual é a primeira coisa que você precisa ser? Servo. E eu te provo isso. Pega aí Gênesis. Como nós estamos, nós vamos ficar em Gênesis 18 hoje. Olha o versículo 2. E levantou os olhos e olhou. E eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em... Olha aqui para mim. O que Abraão fez com aqueles homens? Você acabou de ler. Vendo-os, correu da porta da tenda. Ele poderia ficar sentado. Se você não tem o espírito de servo, querido, você nunca se preocupa com os outros. Ah, não, tá vindo ali, deixa, uma hora eles vão chegar em mim. Abraão estava sentado. Abraão poderia falar, não, eles estão caminhando, deixa que eles vão vir aqui. Deixa que eles virão ao meu encontro. Quem está entendendo isso? Só que quando você tem o espírito de servo, você vê alguém fazendo, você chega para fazer junto. Quando você tem espírito de servo que Deus espera de mim e de você, você vê alguém precisando de ajuda, você não fica, eu vou esperar ela pedir, eu vou esperar ele pedir. Não, você chega e fala, fulano, você precisa de ajuda? Fulano, você quer que eu te socorra? Eu estou vendo ali fulano passar por problema. Deixa, uma hora ela vai vir pedir oração, uma hora ela vai vir. É diferente, preste atenção aqui. É diferente se você não sabe do problema da pessoa. Quem está entendendo isso? Eu não estou mandando você virar mexeriqueiro nem fofoqueiro, não. Amém, igreja? Porque tem gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, não, eu preciso saber da vida de todo mundo para poder ajudar, eu tenho que ser serva. Então, Anderson, vem cá, me conta como é que está a sua vida. A Dani fez isso? Dani, me conta o que o Anderson fez, então. Não estou falando de você fazer isso. Mas existem situações que chegam diante de mim e de você, que você acaba sabendo do problema alheio, sim ou não? E quantas vezes você ora por essa pessoa? E aí quando você sabe do problema dessa pessoa, quantas vezes você liga, você sabendo do problema? Porque entenda uma coisa, é tão bom quando você é servido, sim ou não? Mas ser servo, só quem é de Cristo. Ser servido qualquer um pode, querido. Ser servido qualquer um pode ser servido. Agora servir, só quem tem Cristo. Abraão com 99 anos, quando ele vê 3 homens indo em direção à sua tenda, ele sai correndo. Ele não vai andando, eu tenho 99 anos, Não, ele sai correndo. Quando ele vê aqueles 3 homens, ele se lança diante dos pés deles. Ele mostra um sinal de servidão, um sinal de que ele está ali para servir, um sinal de que ele veio em obediência. Nesta manhã Deus está dizendo para você, Deus espera de mim e de você um coração disposto a servir, um coração disposto a deixar tudo que você tem de lado, tudo que você já conquistou de lado e aprender que só o Senhor é Deus. Nós temos que uma pessoa que tem um espírito de servidão, que tem um Espírito Santo para servir aos outros, é uma pessoa que se preocupa não apenas com o financeiro, mas ela se preocupa com o espiritual, com o emocional. Porque muitas vezes a pessoa está financeiramente bem, sim ou não? Mas o emocional dela, acabado. O espiritual, então, nem se fala. O espiritual já quase não existe, está na UTI.
E aí o que você e eu devemos fazer por essa pessoa? Conversar, orar. Só que sabe o que Satanás coloca? Não, você é bobo. Você vai atrás dessa pessoa? Não, você vai atrás disso daí? Não, não vai não, deixa isso para lá. Aí esquece isso. Deixa essa pessoa de lado. Deixa essa pessoa, ela vai viver o que ela plantou, deixa ela para lá. Querido, você tem o direito de deixar qualquer pessoa viver o que ela plantou, até porque Deus dá a cada um segundo as suas obras, sim ou não? Mas você não tem o direito de negar ajuda, como o pastor Denis pregou. Se você tem o espírito de servo, você se preocupa com o todo. Abraão se preocupou com o todo daqueles 3 homens. Abraão disse, pega aí comigo para você ver no versículo 5. Abraão diz assim, e trarei um bocado de pão. O bocado de pão é para quê? Para comer. Para que esforceis o vosso coração. Para que você descanse o vosso coração. Para que você se acalme. Para que você fique aqui tranquilo. Eu e você precisamos aprender a servir como Abraão servia. Porque entende uma coisa, a Bíblia mesmo nos ensina lá em Mateus, que aquele que acolhe o necessitado, esse é como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Abraão, ele acolheu esses 3 homens. E Deus entendeu isso como algo pessoal. Até porque um desses 3 homens era o próprio Deus. Quando você socorre alguém, querido, muitas vezes é Deus querendo ver se você tem um espírito de servidão. Querendo saber se você está pronto para servir. Querendo saber se você está disposto a servir. Ou será que o que vale é a sua vontade, é o seu jeito, é da sua maneira? E nós vemos que Abraão, ele sendo servo do Senhor, ele não ultrapassava limites. Porque a segunda coisa que eu quero te ensinar aqui é que um servo de Deus, ele edifica, ele não destrói. Diga comigo, um servo de Deus edifica. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você tem edificado o ministério que você está? Você tem edificado o teu lar? A igreja que você está é uma igreja que vem sendo abençoada porque você está nela, porque você se esforça, porque você quer que o reino cresça? Ou será que você é o tipo de servo que escora no outro e fala, caminha aí? Você é o tipo de servo que tem edificado o lugar que você está? A igreja está caminhando, porque entenda uma coisa, tem gente que acha, é o pastor, querido, pastor é uma peça, a igreja é um todo. Não adianta só um pastor com um monte de obreiro inativo, é a mesma coisa de não ter. Um pastor com ministérios inativos é a mesma coisa de não ter. Você tem edificado o lugar onde você está? Você tem sido um servo como Abraão e que edifica? Ou você tem sido aquele servo que fala, não, isso aqui não é minha responsabilidade, deixa para o outro. Não, isso daqui, olha, eu não cuido disso não, quem cuida é fulano. A minha função é ficar na porta. A minha função é cuidar da água da bispa. A minha função é cuidar do alforje. A minha função é só esse ministério. E aí você vê o outro ministério afundando, você diz assim, não é minha função. Então desculpa, se você age assim, você não tem edificado o lugar onde você está. Porque é uma pessoa que edifica, um servo que edifica, ele entende que cada um tem o seu espaço, mas ele nunca deixa de pedir ajuda. Levanta suas 2 mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga, Senhor, me ajuda a edificar onde eu estou. Cada um, querido, tem uma função, cada um tem um propósito dentro do corpo de Cristo. O pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Um olho não pode dizer para o pé, caminha aí sozinho, não vou te mostrar onde é o caminho. Um está totalmente ligado
Ah, mas o meu ministério é tal, o meu ministério é o do louvor tá bem. O da dança que se exploda, o do ministério infantil que cuide de si, o outro que se vire, o outro que saiba de si. Eu estou fora da palavra de Deus. Eu preciso aprender a edificar onde eu estou. Não, meu ministério está bem, meu ministério está saudável. Então deixa eu ajudar o outro, deixa eu socorrer ao outro, deixa eu ser bênção de Deus na vida do meu próximo. Só que aprendendo sempre a respeitar. Porque tem gente que daí ela ouve essa palavra e fala, não, a partir de hoje, então eu sou líder de um ministério, sou líder do ministério de louvor, mas eu vou entrar no ministério infantil, vou mudar isso, no da dança, vou mudar aquilo. Não, calma. Abraão, ele sabia edificar e ele sabia respeitar o limite dos outros. Abraão, ele chega na tenda de Sara e pede para que Sara amasse 3 medidas de pão com a flor da farinha, que é o melhor trigo, a melhor parte do trigo. Amasse Sara 3 pães com a flor da farinha. Abraão, ele poderia, afinal de contas, da mesma forma que Abraão, olha aqui para mim, analisa comigo. Da mesma forma que Abraão viu esses 3 anjos, os outros também viram ou não viram? Sim ou não, igreja? Abraão viu, então todo mundo viu. Só que você entende que quando Deus te chama para algo, é você que vai ter que determinar? Todo mundo viu. Abraão correu ao encontro dos anjos. Sara já poderia muito bem ter ido para a tenda dela fazer pão. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E ela fez? Não. Sabe que outra coisa que eu aprendo aqui com Abraão? Não cobre dos outros aquilo que eles não podem te oferecer. Tem pessoas, isso está servindo para mim, Espírito Santo. Tem pessoas que ela quer exigir dos outros aquilo que os outros não querem fazer, não quer dar. Querido, se a pessoa não quer dar, para de querer puxar. Estenda a corda, não amarre a corda na pessoa, você lança a corda. Jesus, para salvar a mim e a você, o único que se sacrificou foi Ele. Agora Ele estende a corda. Se você quiser, você pode segurar a corda, você pode amarrar a corda na sua cintura, você pode se prender na corda, Ele vai te puxar. Mas se Ele lançar e você não pegar, Ele não vai ficar, ei, pega a corda, ei, pega a corda, ei, pega a corda. Não, Ele te dá o direito de escolher, apesar de todo o sacrifício que Ele já fez. Só que daí quando a pessoa não entende isso, o que ela faz? Ei, fulano, você tem que fazer. Ela fala uma vez, que falar uma vez é normal. Aí ela vê que a pessoa não fez, ela chega a segunda e fulano, você tem que fazer. Daqui a pouco está ela 10 anos falando para a pessoa o que a pessoa tem que fazer. E não é assim. Abraão, quando ele chega para Sara, ele entra na tenda de Sara e ele pede para ela fazer 3 medidas de pães. E ela imediatamente já começa a fazer. Porque também, querido, entenda uma coisa, eu estou dizendo aqui de Abraão, mas serva também. Sara também era serva. Sara poderia virar para Abraão e falar, faz você. Os convidados é seu. Oxe, quem foi receber os 3 anjos? Então cozinha aí, Abraão. Não mandei você receber eles? Te vira. Poderia ou poderia? Não tem pessoas que agem assim? Não tem nada a ver com isso. Não vou ajudar a tua família, não. Tua família, se vira. Não vou ajudar fulano, não. É problema dele. Não estou nem aí. O importante sou eu. O importante é a minha tenda tá bom. O importante é a minha casa tá bom. Servo mau. Servo destruidor. Sara, quando ouve o pedido de Abraão, ela nem havia se tocado. Porque muitas vezes a gente quer que os outros vejam o que nós estamos vendo. Quem entende isso? Poxa, bispa, será que meu marido não percebeu que eu joguei indireta o mês inteiro do Dia das Mães chegando? Não, ele não percebeu. E aí você vira a cara, ao invés de você chegar e conversar, você quer que os outros vejam aquilo que você vê. Ninguém é obrigado a ver como você vê. Ninguém é obrigado a entender as coisas como você entende.
Aprenda uma coisa: com cada pessoa, Deus fala de uma maneira. Ah, poxa vida, bispa, mas ela está na mesma igreja que eu, ele está na mesma igreja que a minha, e não vê e não percebe muitas vezes, não. Abraão e Sara estavam na mesma tenda. Abraão viu o anjo. Sara não percebeu que ela tinha que fazer a parte dela, até Abraão chegar e dizer: Sara, faz. Tem gente que fica esperando o outro. Não, uma hora ele vai se tocar. Uma hora ele vai se tocar. Está vendo que o casamento está afundando. E ela vai ficando mais brava. E ele vai ficando mais brava. E não dá nenhum toque para o cônjuge o que está acontecendo. E aí quando o casamento acaba, quantos cônjuges já havia acontecendo isso? O homem fala: eu nem sabia que estava nesse pé. Porque ela nunca me falou. Para mim, eu achei que ela aceitava normal. O bispo sai para jogar bola. Ela não brigava, não falava nada. Para mim, eu achei que ela aceitava normal. Eu saí beber, nunca falou nada. Só que a mulher foi alimentando aquilo dentro dela, até uma hora que ela explodiu. Quando explodiu, não quero mais, e acabou. E aí, quando explode, cai no colo de quem? Do pastor. Meu casamento acaba só porque não chegou antes, abençoado. Porque eu tenho que esperar acabar. Olha aqui para mim. Aprenda isso. Se você é um servo edificador, quando te pedirem algo, você também vai fazer. Sara tinha os afazeres dela, querido, também. Ela tinha que cuidar da tenda dela, tinha que cuidar das outras coisas. Ela poderia virar para Abraão e falar: vou parar minhas coisas para fazer para você, Abraão, para suas visitas. Não, ela parou tudo que ela estava fazendo para fazer a vontade de Abraão. Sara era de suma importância para o pacto abraâmico, para o pacto que havia entre Deus e Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua casa, a tua família tem importância. A tua casa e a tua família tem importância para o pacto que Deus tem com você. Talvez você chegou aqui hoje pensando: ah, meu Deus, não vai dar certo não. Esse casamento não vai ser reconstruído, essa vida não vai caminhar, eu não consigo pagar essas dívidas, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo, olha minha filha ali perdida, meu filho está na outra situação, o outro está ali com dificuldade. Deus está mandando te lembrar, porque Ele já disse isso a você, porque Ele já te prometeu, e assim como Ele fez com Abraão, não foi uma nem duas vezes, Deus manda te lembrar que a tua família também está incluso no pacto, na aliança que Ele tem com você. Abraão, ele correu para encontrar os anjos, ele corre para pedir Sara para fazer as coisas, e Abraão, ele tem uma atitude que um edificador, um servo edificador tem extraordinária. Abraão não delega aos outros aquilo que cabe a ele. Hoje em dia nós vemos uma geração tão conturbada, porque você já viu o tanto de pai que está delegando a função de educar os filhos aos avós, aos vizinhos, à sociedade. Pai não chega em casa e não pega o caderno. Quando eu falo pai, estou dizendo pai e mãe. Não pega nem o caderno do seu filho para ver o que aprendeu. Pai, o filho chega em casa, não sabe com quem o filho andou, não sabe onde o filho esteve, não sabe o que o filho fez. Pai, o filho com 12, 13 anos, isso é dono do meu nariz. Dono do seu nariz o quê, rapaz? Não, eu vou sair com os meus amigos. Sai, volta para casa meia-noite, 1h da manhã. Você está sendo um servo destruidor. Porque aprenda uma coisa que Deus está mandando dizer aqui. Pai e mãe não é amigo de filho. Essa geração está com o hábito de achar que pai e mãe é amigo de filho. Quem já ouviu isso? Quem te disse que pai e mãe é amigo? Me fala quando, querido, que um amigo levanta 5h da manhã para trabalhar, para dar para o outro o tênis que ele quer. Me fala quando que um amigo fica a noite inteira no hospital e no outro dia seguinte vai para o trabalho por causa
precisa trabalhar para trazer a comida para um amigo. Que amigo faz isso? Que amigo faz isso? Nenhum. Pai e mãe, é pai e mãe, tem honra. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias e vá bem. Filho que não honra pai e mãe tem vida de desgraça, tem vida sofredora, tem vida que padece. Preste atenção, um servo que edifica, ele tem essa visão. Um filho, ele entende que o pai e a mãe muitas vezes vão dar conselhos que no momento não será bom. Que no momento para a carne do adolescente, para a carne do adulto não vai agradar em nada. Mas que lá na frente eles vão repassar esses conselhos. Quem aqui ouvia coisa do seu pai e da sua mãe que você falava, eu discordo totalmente. E aí quando seu filho nasceu, você fala a mesma coisa. Você fala a mesma coisa. Eu lembro que a bispa Marlúcia, ela tinha o hábito de dizer assim, eu não sou a sua amiga, eu sou a tua mãe, você me respeita. Não fala assim comigo, não levanta a voz. Engoli aquilo seco. E esses tempos atrás, o Arthur veio com uma história para mim. Quando eu chamei a atenção dele, um menino de 5 anos, igreja. Chega para mim, põe a mão na cintura. Eu chamei a atenção dele, ele olha para mim e fala, a partir de hoje, não sou seu amigo. Na hora, sabe quando passa na sua mente o filme? Eu virei para ele e falei, coloquei a mão na cintura igualzinho ele. Quem disse que eu quero a tua amizade? Falei, eu não quero a tua amizade, Arthur. Ah, a pessoa falando com uma criança de 5 anos, que entende, tá? Falei, eu quero o teu respeito. Falei para ele, eu não quero a tua amizade, eu quero o teu respeito. Eu quero que você entenda que eu sou a tua mãe. E você tem razão, eu não sou tua amiguinha. Sabe por quê? Porque amiguinho teu, Arthur, não faz tudo que a mamãe faz por você. Amiguinho seu não muda serviço, amiguinho seu não corre atrás de outras coisas para poder comprar o tênis para você, para poder comprar o brinquedinho que você quer. Amiguinho nenhum faz isso. Então eu não sou realmente a tua amiga, eu sou a tua mãe. Sabe o que ele fez na hora? Ah, tá bom. Desculpa, então. Passou 2 minutos. A gente pode ser amigo? Agora pensa assim na hora. Aí eu falei, pode ser amigo. Ele virou e falou, mas você vai continuar sendo minha mãe. Eu falei, vou ser sua amiga e sua mãe. Quem está entendendo isso? Agora, se eu deixo uma criança de 5 anos dominar, quando ele estiver com 18, ele vai fazer o quê? Cala a boca, velha, quem manda sacar sou eu. Vai ser isso. Você cala a boca, velha, e vai parar no ortodontista, sem os dentes da frente. Presta atenção numa coisa aqui. Pai e mãe que edifica, coloca o filho no lugar. Só que você não precisa bater. Você não precisa xingar. Você não precisa amaldiçoar. Tem pai e mãe que ele acha que vai ser xingando. Você não vale nada. Você não vale o real. Você não vai ser ninguém na vida que ele está edificando. Você está destruindo. O pai, o servo, a mãe serva que edifica, ela mostra para o filho a importância que ela tem na vida dele. Eu mostrei ali para o Arthur a importância do que eu fazia para a vida dele. Ele pensou, com 5 anos o povo fala, mas não tem consciência. Tem. Com 5 anos ele pensou e falou, nossa, verdade, minha mãe faz tudo isso para mim. Então você me desculpa, quem está entendendo isso? Eu e você precisamos aprender a edificar. Precisamos aprender a assumir aquilo que é nosso. É minha responsabilidade ser mãe? É minha. É minha responsabilidade ser pai? É meu, então eu vou fazer. É minha responsabilidade ser esposa? Então eu vou ser esposa. Ah, mas ele não é um bom marido, aí é responsabilidade dele, faça a tua. Ah, mas ela não é uma boa esposa, aí é responsabilidade dela, faça a tua parte. Ah, mas ele não é um bom chefe, mas eu vou ser um bom funcionário. Ah, mas ele não é bispo submisso, mas eu vou mostrar para ele como tem que ser. Quem está entendendo isso? Se você serve a Deus, você precisa ser servo e um servo edificador. Você precisa edificar onde você está.
Você precisa edificar o lugar onde você está. Você precisa fazer aquilo ser uma bênção. Abraão, ele assume, você só edifica o lugar se você assume as suas responsabilidades. Então para de terceirizar aquilo que é seu. Deus colocou você como cabeça, Deus colocou você como líder, Deus te colocou como patriarca da família, Deus te colocou como matriarca da família. Assume a sua posição e age dentro daquilo que Deus te direciona. Terceira característica que um amigo de Deus tem. Ele passa a ser íntimo de Deus. E ele passa a ser tão íntimo que Deus... Abraão era tão íntimo de Deus que Deus pergunta para Abraão: Abraão, onde está a tua mulher? Você acha que o anjo não sabia onde Sara estava? Só que existe algo importante. Que quando você é servo, quando você é um servo edificador, você começa a criar algo que ninguém pode roubar: a sua intimidade com Deus. Deus começa a fazer perguntas pessoais para você. Deus começa muitas vezes a te confrontar. Quando você começa a se tornar íntimo de Deus, aprenda uma coisa, querido, querida: ninguém se tornará íntimo de Deus vivendo no pecado. Quando Deus começa a ver que não, ele tem um coração de servo, não, ele quer edificar o lugar onde ele está, ele quer edificar a igreja, ele quer edificar o serviço, ele quer edificar a casa, ele quer ser um servo edificador. Quando começa a perceber isso, Deus começa a querer criar com você intimidade. Só que ao criar com você intimidade, ele começa a confrontar os seus erros. Uma das coisas que Deus pergunta para Abraão é: onde está Sara, a tua mulher? Não foi uma pergunta aleatória. Não foi uma pergunta para saber o espaço geográfico de Sara, se ela estava na tenda, se ela estava no campo. Não, não. Deus estava perguntando para Abraão o seguinte: Abraão, eu venho cuidando de você desde a terra de Ur dos Caldeus. Eu venho aparecendo para você, eu venho falando das promessas para você, eu venho cuidando de você. Abraão, eu venho te edificando. E a tua mulher, como ela está? Tem pessoas que acham o seguinte, e eu me incluo nessa aqui por muito tempo, eu pensei assim: o importante sou eu estar bem, porque Deus vai tratar comigo, então eu preciso estar bem. E o pastor Denis, ele que se vire. Por muito tempo eu pensei assim: não, ele que se vire, eu tenho que estar bem, porque é o meu chamado, eu vou. E eu falo porque, com experiência, com propriedade em quem já viveu de forma errada. Quem está entendendo isso, igreja? Porque não pense: porque fulano é pastor, fulano nunca vai errar. Querido Abraão, ouvia Deus falar com ele, ele não errou? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Qualquer um pode errar. Eu não me preocupava como estava a vida espiritual do meu marido. Eu não me preocupava como ficaria o nosso casamento. Quantas vezes, uma vez eu virei para ele e falei para ele: olha o que é a falta de conhecimento, a falta de intimidade com Deus. Uma vez eu virei para ele, e hoje, pregando aqui para vocês, o Espírito Santo me faz ter uma analogia e linkar exatamente com Abraão, com a atitude que Abraão teve. Uma vez eu virei para ele e falei assim: olha, o meu ministério vai chegar onde ele tiver que chegar, com você ou sem você. Que foi a mesma atitude que Abraão teve quando ele... Para de chorar, e eu... Ele estava atrás fazendo graça, irmãos, assim, ó. Te entrego, filho, te entrego. Foi a mesma atitude que Abraão teve quando ele aceitou se deitar com Agar. Sim ou não? Eu vou ser pai de multidão. Seja com Sara ou seja com Agar. Eu vou ser pai. E muitas vezes nós incorremos nesse mesmo erro. Não importa o meu marido não, bispa. Deixa lá. Deixa. Eu vou seguir a minha vida. Cuidado. Cuidado. Deus estava mostrando o quanto ele se preocupava com a família de Abraão. Você tem ideia que Ismael já tinha 13 anos aqui nessa época?
13 anos, Sara olhando para aquele menino e sabendo que poderia ser um filho dela, mas não era. A intenção dela era que fosse, mas o menino não se apegou a ela, o menino ficou apegado à mãe. Então, quando ela olhava para Ismael, ela via e crescia dentro de Sara um ressentimento. Era para ele ser meu, mas ele não quis ser meu, ele preferiu ser a mãe. E eu não posso gerar. Quem está entendendo a frustração que havia dentro de Sara? E Deus se importava. Quando a gente ouve Deus falando de Abraão, parece que Deus se importa só com Abraão. Só que aqui Deus está dizendo: onde está Sara? Onde está a tua mulher? Deus está mandando dizer para você: Deus se preocupa com você? Sim, sem dúvida. Deus tem aliança com você? Sim, sem dúvida. Mas Ele vai preparar toda a tua família, para que todos caminhem junto e vivam a plenitude do Senhor Jesus. Senhor, eu vou andar sozinho. Deus está dizendo: não. Eu já preparei, Sara, para você. Eu já te chamei, eu já preparei. E diz a palavra do Senhor que quando o anjo pergunta: onde está Sara? Demonstrando a terceira característica, a intimidade que você tem que ter com Deus. O anjo já logo diz, porque ele não queria saber a localização, ele queria saber como ela estava emocionalmente, como ela estava psicologicamente, como ela estava no emocional dela. Que o que estava abalado em Sara não era o físico. O que estava abalado em Sara era o quê? Psicológico. A mente. O plano que Sara havia feito há 13 anos atrás deu ruim para ela e vem há 13 anos perseguindo ela. Há 13 anos ela pensou que seria mãe do filho da tua serva e não se tornou. Então há 13 anos ela olhando para aquele menino e falando: poderia ser meu e não é. Poderia ser meu e não é. Talvez você está aqui, e você está olhando para uma situação e diz assim: mas Senhor, esse casamento era para ser abençoado. Senhor, esse projeto era para ter dado certo. Senhor, era para ser meu aquele programa. Senhor, era para ser meu, Senhor, aquele projeto. Senhor, era para ser meu aquela situação. Só que Deus está mandando dizer: não era para ser seu, por isso Ele não deixou acontecer. Mas o que é teu, Ele vai colocar nas suas mãos. Deus chega e mostra a intimidade dele com Abraão e mostra que ele também já tinha intimidade com Sara. Porque quando o anjo chega e diz: onde está Sara, tua mulher? Abraão diz: ela está na tenda. E veja comigo o que o anjo diz no versículo 10. Gênesis 18:10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela riu. Sabe aquela risadinha que a gente dá quando alguém fala alguma coisa assim? Não é... Não foi uma gargalhada. Que às vezes a pessoa nem percebe. Verdade ou não é? Você está olhando para a cara da pessoa. Quem já riu internamente de alguma situação? Quem já riu? Levanta a mão. Sara também. A pessoa levou para a pessoa: não, a partir de hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Você está aqui dentro. Duvido. Não vai. É assim ou não é? Sara fez exatamente isso. Sara não deu uma gargalhada. E riu-se Sara consigo. Dentro dela. Como? Impossível. Só que aqui mostra o quanto Abraão era íntimo com Deus e o quanto Deus também já estava íntimo de Sara sem ela perceber. Deus viu Sara rindo. Deus viu Sara sorrindo consigo mesma.
O anjo a confrontou na hora. Lembra que eu te falei? Quando você tem intimidade com Deus, existe um confronto com o teu pecado, existe o confronto com o erro, existe o confronto com o que você faz de errado. Querido, aprenda uma coisa. Quando Deus tem um propósito para a tua vida, quando Deus tem um plano, Ele vai atrás de você, Ele vai atrás da tua vida, Ele te busca onde você estiver e Ele tira todo empecilho de Satanás da tua vida. O anjo foi até Abraão. O anjo viu Sara rindo. E quando ele viu Sara rindo, ele confronta Sara e diz: por que ela riu? E ela imediatamente se assusta e diz: não, eu não ri. O anjo diz: não mentas, porque ristes. Sabe ali o que o anjo fez? Talvez você olhe e fale: ai, o anjo exortou Sara. O anjo quebrou toda a legalidade do diabo. Que Sara, quando ela riu, ela estava duvidando. O anjo fez ela dizer que não. Por quê? Para o sonho poder acontecer. Não tenha medo de ser confrontado por Deus, querido, querida. Não tenha medo de Deus apontar o seu erro, como Ele já fez e vem fazendo comigo tantas vezes. Não tenha medo de Deus dizer: olha, muda nisso, muda naquilo. Por que você duvidou? Por que você riu? Por que você não acredita? E Deus disse para ela: porventura há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não existe nada que vai impedir os sonhos de Deus na tua vida. O anjo do Senhor quebrou a legalidade da dúvida. O que poderia impedir Sara de gerar um filho seria a dúvida. O anjo quebrou. E nesta manhã Deus está dizendo: o que estava impedindo você de gerar a tua bênção, Deus está quebrando nesta manhã. Por isso que Ele vem te confrontando. Quem está se sentindo confrontado pelo Espírito Santo? Está se sentindo confrontado, filha, porque Deus está quebrando. Deus confrontou Sara para quebrar aquilo que impediria a benção dela, a dúvida. Deus está te confrontando para poder te libertar, para que você viva a bênção dEle para a tua vida. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: meu Deus, me ajuda e me ensina com o Senhor. Aleluia. E nós vemos que após o anjo confrontar Sara, eles se levantaram e eles saíram. E Abraão, ele tem mais uma atitude de servo. Até aqui Abraão foi exemplar, sim ou não, igreja? Abraão mandou fazer bolo, mandou fazer o guisado, trouxe leite, trouxe coalhada. Abraão tratou eles e na hora deles irem embora, Abraão não falou: tchau, vai com Deus. Sabe o que Abraão fez? Acompanhou eles pelo caminho. E se você for estudar um pouco a geografia ali exatamente dos carvalhos de Manres, você consegue ver que nessa montanha onde Abraão estava, segundo alguns arqueólogos, você já consegue ver a cidade de Sodoma e Gomorra. Você já conseguiria ver, então Abraão não precisaria caminhar com eles. Abraão poderia dizer: não, vão aqui, ó, tá vendo ali, ó. Quando você vai ensinar o caminho para alguém, você vai junto com a pessoa? O que você faz? Ó, você vai reto, você vira à direita, depois você vira à esquerda, depois a terceira à direita de novo. É assim ou não é? Aí chegando lá, você vai encontrar. Abraão poderia ter feito isso, que os anjos conseguiam ver. Mas diz a palavra do Senhor que Abraão foi. Abraão caminhou com os anjos. E pelo fato de Abraão caminhar, ele mostrou mais uma vez que ele era íntimo de Deus. Ele mostrou mais uma vez a terceira característica, que é você ter intimidade com Deus. Ele caminhou, ele não abandonou, ele foi junto. Não, eu vou com vocês, eu caminho com vocês. E quando eles foram, pelo fato de Abraão caminhar com Deus, diz a palavra do Senhor que Deus diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Porque entenda uma coisa,
Diga comigo, o meu Deus é amor, mas é justiça. Até aqui a gente só viu o amor de Deus. Só que os mesmos que vieram para abençoar Abraão, para dizer que em 1 ano ele daria luz, a sua esposa daria luz no período de 1 ano, estavam os mesmos anjos caminhando para ir destruir Sodoma e Gomorra. Bispa, por que Deus abençoa uns e outro ele amaldiçoa? Porque ele é ruim? Porque ele é mau? Porque ele é justo. E ele dá a cada um segundo as suas obras. E diz a palavra do Senhor que como Abraão foi seguindo eles, Deus diz, eu ocultarei a Abraão o que hei de fazer? Sendo que Abraão será uma nação muito numerosa, Abraão será um homem muito valente, Abraão será uma pessoa que vai fazer a diferença. E Deus, diz a palavra do Senhor, que aqueles 2 anjos, eles estavam em quantas igrejas? 2 anjos continuam o caminho. E olha o que é você ter intimidade. E fica apenas Abraão e Deus. Os 2 anjos ficam, mas os 2 anjos vão. Abraão, ele fica de pé diante da face do Senhor. Nesta manhã Deus está dizendo, nesta manhã Deus está dizendo, eu quero aumentar o meu nível de intimidade com você. Eu não quero me revelar a você apenas da forma que eu estou me revelando. Eu quero ir mais profundo com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero andar com você. Eu quero cuidar de você. O Senhor está dizendo, deixa Ele ir com você, que Ele te contará tudo o que vai acontecer. Quando você tem intimidade com Deus, você fica sabendo mais do que os outros. Porque Deus chega para Abraão e conta para Abraão o que vai acontecer com Sodoma e... O povo de Sodoma e Gomorra sabia? Mas Abraão já sabia. Antes dos anjos chegarem lá, Abraão já sabia. E diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor diz assim, Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra, por ser uma cidade tão violenta, uma cidade tão ruim, as pessoas que estão sendo violentadas naquela cidade, as pessoas que estão sendo ali machucadas, as pessoas que estão sendo roubadas, elas têm orado, têm me buscado. E o clamor contra Sodoma chegou até mim. E eu, olha como Deus é justo, e eu desci para ver se o que dizem é realmente isso. Era algo tão absurdo que o próprio Deus diz, claro que numa linguagem humana, amém, igreja? Para que Abraão entendesse, para que não ficasse aqui para nós em oculto, Deus faz segundo o que Ele quer. Não, não, não. Deus age também dentro daquilo que o homem dá legalidade. Se o homem for mal, você acha que Deus vai ser bonzinho? Não. Se o homem for mal, Deus também vai ser mal com ele. Agora, se o homem for bom, obediente, aqui nós vemos essas 2 diferenças. Abraão, Deus foi ruim com Abraão? Mesmo Sara duvidando, Deus mandou fogo para matar Sara? Não, mas agora que o povo de Sodoma e Gomorra, ele estava agindo pelas atitudes daquele povo. E diz a palavra do Senhor, e aqui eu chego na 4ª característica, que quando o Senhor contou tudo o que ia fazer a Abraão, entre a 4ª característica de um amigo de Deus, Abraão se tornou intercessor. Abraão, ele não pensou assim, estou nem aí. Eu estou aqui para os carvalhos de Manre. Sodoma e Gomorra está lá para aquele outro lado. Manda fogo e mata. Ló está lá, ingrato. Dei tudo para aquele moleque. Dei tudo para aquele ingrato. Olha, tudo que tem fui eu que dei. Ele conquistou porque estava comigo. E fora que tive que ir lá salvar todo aquele povo. Manda fogo. Se é outro, fala assim, manda fogo, Jeová. Eu vou ficar aqui em cima olhando. Não demora não, tá? Que tá feia a coisa ali embaixo. Manda fogo. Se eu falar, bem feito, tá pagando. Abraão não é assim. Por isso que ele era amigo de Deus.
Abraão, ele entende que com Deus também não adianta você chegar e falar, pô Deus, o senhor não vai fazer? Querido, se algum dia você dobrar o joelho e falar, Deus, eu quero, vai ficar querendo. E Deus não vai obedecer. Deus não é servo. Quem é servo? Quem é servo? Nós. Ele é Deus. Todo momento aqui eu estou te trazendo atitude de servos. Para ser amigo de Deus, você tem que ser servo de Deus. Abraão chega. E Abraão tem uma jogada aqui, querido. Que é o que eu e você precisamos ter. Você já ouviu o tipo de pessoa que diz assim, não preciso pedir muitas vezes para Deus, eu não preciso ficar lembrando Deus. Quem já ouviu pessoas dizendo essa frase? Abraão lembrou Deus. Te prova aqui. Abraão chega para Deus e diz assim, Deus, o Senhor sendo bom, o Senhor sendo justo, porventura o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Para que o justo se iguale ao ímpio, sendo o Senhor justo. Deus diz a Abraão, não, Abraão, eu não destruiria. Abraão está trazendo para Deus a essência de Deus. Quem está entendendo isso? Querido, querida, quando você vê a coisa apertando para o teu lado, e se você for justo, lembra Deus disso. Fala, Senhor, eu vou ter que pagar pelo erro dos outros? Igual o povo falava para Jeremias, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes que têm abrolho, os nossos dentes que ficam rançosos, a gente paga pelo pecado dos outros. E Deus disse, Jeremias, diga ao povo que nunca mais eles terão que pagar pelo pecado dos outros. Você não precisa, mas o meu pai errou, a minha mãe errou, fulano errou, meu marido errou. Queridos, você pode pedir uma proteção que Deus tem para a tua vida. Talvez você não sabe como Deus vai resolver sem te envolver, mas Ele consegue. Então, se precisar, pede, porque foi isso que Abraão fez. Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio, sendo o Senhor justo? Deus disse, não, Abraão, não vou. E Abraão começa aqui a interceder por aquele povo. Abraão diz, Senhor, se tiver 50 homens naquela cidade, o Senhor destruiria toda a cidade? Sabe o que Deus responde? Abraão, por causa dos 50, eu não destruiria. Senhor, se tiver 45 justos. Não, Abraão, por causa dos 45, eu pouparia toda a cidade. Senhor, se tivesse 30. Não, Abraão. E 20. Não, Abraão. E 10. Se tiver naquela cidade 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus diz, Abraão, se tiver naquela cidade 10 justos, eu não destruo a cidade. Aqui tem uma lição muito forte para mim e para você. Que muitas vezes quando nós entramos para interceder por alguém, nós achamos que o quê? Não, eu preciso de muito, preciso disso. 10 não foi um número à toa. 10 era o menor número de um clã daquela época. Quem está entendendo? Se Ló tivesse ensinado a família dele a obedecer a Deus, Ló teria praticamente já os 10. Se ele tivesse colocado mais um servo, porque Abraão tinha Eliezer, que servia a ele muito bem, que temia a Deus tanto quanto ele, o Damasceno. Se Ló tivesse seguido isso, toda Sodoma e Gomorra teria sido poupado. Porque pensa comigo, Ló, a sua esposa, suas 2 filhas. Sim ou não? Suas 2 filhas nessa época já eram adultas. Então, seus 2 pretendentes. Seriam mais 6. Você acha que Ló, que dividiu tudo com Abraão, ele não poderia ter 4 funcionários tementes a Deus? Quem trabalha em empresa aqui com mais de 100 pessoas? Levanta a mão. Na tua empresa não tem 4 que temem a Deus? Tem mais. Então você vê que o quê? Ló, ele não se preocupou com os outros. Olha aí a importância de você ser um intercessor que se preocupa com a necessidade dos outros.
que se preocupa com o que os outros precisam, que se preocupa em servir a Deus e em servir segundo aquilo que Deus te pede. Só que algo que o intercessor ele tem que aprender, que ele vai até onde Deus permite. Ele não vai até onde ele quer. Porque você acha que Abraão queria que Ló fosse destruído, que Sodoma e Gomorra fosse destruído? Não, ele já havia salvado Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já tiveram chance de servir ao Deus de Abraão e não o fizeram. E diz então a palavra do Senhor, que após Abraão chegar a esse menor número de 10 pessoas, Deus disse a Abraão, se tiver 10, eu pouparei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se preocupa em ter essas 4 características de Deus. Se preocupa em ser intercessor. Se preocupa com a necessidade dos outros. Se preocupa com aquilo que os outros te pedem. Que Deus também vai se preocupar com você. Que Deus também vai socorrer você. Que Deus também vai poupar a tua vida. Deus vai poupar a vida da tua família. Deus vai poupar a tua casa. Por amor a você. Deus não permitirá que haja destruição. Deus não permitirá que a tua família seja envergonhada. Por amor a você que tem intercedido, que tem buscado, que tem clamado. Deus vai mover céus e terras. Aprenda a ser intercessor. Aprenda a ser íntimo com Deus. Aprenda a ser um servo edificador. E aprenda a servir. Aprenda essas 4 características. Seja um cônjuge edificador, seja um líder edificador. Seja alguém que edifica. Seja alguém que serve. Seja alguém que tem intimidade com Deus. E quando necessário for, interceda.